Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, a gente já se conhece, e nós estamos estudando o material 5. Lembram-se? Na aula passada nós começamos a falar aí de coesão e coerência. Essa já é a quarta videoaula desse material. É muito importante que vocês assistam às aulas anteriores, principalmente a passada, porque essa aula de hoje é uma continuação do que nós vimos na aula anterior, tá bom? Nós falamos então sobre a coesão e coerência. Do que vocês se lembram sobre isso? O que nós falamos então? Tá? Nós falamos aí que a coesão ela está aí com relação à forma do texto. Ela é visível, ela está na superfície, como se fosse a superfície do texto. Eu enxergo a coesão. Ela está ali nas palavras. Então são palavras que eu uso para amarrar as ideias, certo? Então, como que eu vou usar algumas palavras que são articuladoras? Palavras estas como, por exemplo, conjunções, pronomes, são mecanismos que nós vamos estudar daqui a pouco, tá? Falamos também da coerência, que a coerência já é o conteúdo, o significado, aquilo que foi dito. Ela exige uma compreensão maior. Então, eu primeiro vou lá para o que está escrito, né, para o que está dito, para eu compreender bem o sentido. E o sentido exige aí uma análise mais profunda, uma compreensão, uma interpretação. Então, elas funcionam como se fossem duas peças aí que se encaixam, tá? Uma complementa a outra. Para ter um texto de qualidade, eu preciso ter um texto que tenha coesão e também coerência. Uma vai ajudar a outra, para que então eu consiga compreender bem, tá? Não adianta, nós vimos que existem textos que têm coesão, mas não têm coerência, e textos que têm coerência, mas não têm coesão. Mas eu preciso desses dois juntos, certo? Senão eu não vou entender. Senão eu não vou conseguir entender bem aquilo, não vou me expressar com clareza e também não vou conseguir compreender bem um texto, o que aquele autor quis dizer quando é um texto escrito. Bem, a coesão, então, que é o assunto dessa aula, ela é uma importante ferramenta, tanto para a interpretação quanto para a produção. Então, quando eu vejo aí, por exemplo, estou lendo um texto, eu acho um pronome, né? E ele, eu achei o ele. Puxa, quem é o ele? Então, para eu interpretar, eu tenho que achar quem é esse ele. Eu tenho que voltar no texto e ver que o ele está substituindo alguma palavra, um substantivo. Que substantivo é esse? Então, eu tenho que fazer esse mecanismo de ir atrás do referente, tá? Então, isso na hora de interpretar, na hora de produzir também. Então, se eu escrevo várias frases soltas, não tenho coesão, não está legal. A gente viu que um texto, que é como se fosse um tecido, tudo tem que estar interligado. As ideias têm que estar costuradas, amarradas. E eu vou usar justamente, por exemplo, de palavras como conjunções, como pronomes, para ir amarrando essas ideias. Tá? Então, se eu tiver um monte de frases soltas, parágrafos soltos no meu texto, eu não tenho um texto. Um texto, ele precisa ser, né, eu tenho que ter aí como se fosse uma trama, um tecido, né? Tudo tem que estar interligado, tudo tem que estar amarrado. Lembra-se do exemplo que eu dei? Que eu falei para vocês que se eu pego, por exemplo, eu vou numa costureira e lá na costureira ela corta as partes de uma camiseta. Então ela vai cortar primeiro a frente, depois ela vai cortar a parte de trás, depois ela vai cortar as mangas. Mas eu ainda não tenho uma camiseta. Para que eu tenha uma camiseta, é necessário então que ela vá lá e costure, e emende tudo. E é justamente a coesão que vai emendar tudo e fazer com que o seu texto seja um bloco só. Nós vamos ver então que existem dois tipos de coesão, tá? Nós temos a coesão referencial e a coesão sequencial. Olha, as palavras já dão muitas informações para nós. O que seria uma coesão referencial? Tem relação com referência. Ela vai fazer referência a outra palavra. Então, ela cria relações entre as palavras e expressões no texto. Como eu falei para vocês, quando eu acho lá um ele vai estar se referindo a outra palavra. Então, é um tipo de coesão referencial. Tá? Então, quando eu vou escrever, por exemplo, eu não posso ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Eu vou fazer substituições. Então, quando eu vou fazendo essas substituições, né, eu vou trocando por outras palavras no texto, uma faz referência à outra, certo? E o que seria a coesão sequencial? Vai ser o conteúdo da nossa próxima aula e vai ser quando eu vou escrever um texto, eu vou criar condições para que esse texto progrida, para que ele avance, para eu acrescentar, para que eu acrescente novas ideias nesse texto.
Entendeu? Então, como que eu vou fazer para colocar uma nova informação, outro parágrafo? Então, como que eu vou, enquanto a referencial ele vai fazendo referência a elementos do texto, a sequencial ela vai fazer com que o meu texto tenha sequência, ele progrida, tá? Com que ele tenha o começo, o meio e o final, certo? Vamos então estudar um pouco sobre a coesão referencial? Vamos lá? Então, o que seria essa coesão referencial mesmo? Olha, ela é responsável por criar relações entre as palavras e expressões dentro de uma frase, de uma oração, num período. Ou seja, ali dentro de um enunciado é justamente a coesão que vai articular, que vai ligar, tá? Permitindo aí que o leitor identifique os termos aos quais eles se referem. Por exemplo, os pronomes, né? Que são tão importantes no texto. Então, esses pronomes, muitas vezes eles estão substituindo. Lembre-se das duas funções de um pronome? Ele pode acompanhar ou substituir um substantivo. Então, quando eu substituo, quando eu troco uma palavra por um pronome, tá? Eu tenho aí, por exemplo, um mecanismo de coesão. Então, quando eu acho um ele no texto, quem é o ele? Eu tenho que saber quem é o ele. A qual palavra, qual substantivo ele está se referindo? Qual substantivo que ele substituiu, certo? Então eu tenho que calcular, eu tenho que procurar aí o referente para que eu tenha sentido, para que eu entenda. Por isso, referente, referencial, a quem ele faz referência. Ao retomar a referência de um termo, então, algumas novas ideias podem ser acrescentadas a esse termo inicial. Então, ele vai, ao mesmo tempo, falando novas coisas, usando um referente, tá? Então, ele vai ter um referente, ele vai fazer referência a uma palavra aí específica. Compreenderam? Então, ele vai dando sequência ao texto, só que ele vai mantendo aquele assunto. Só que, para ele falar novas coisas sobre aquele determinado assunto, ele não pode ficar repetindo toda hora aquele substantivo, aquela palavra. Ele vai lançar mão de recursos diferentes. E são justamente esses recursos que nós vamos falar aqui na coesão referencial, tá? Que recursos que ele vai ter para fazer referência a uma palavra já dita no texto ou que ainda vai ser dita. Então vamos observar aqui alguns exemplos de coesão referencial, porque vocês vão ter uma ideia de diferentes mecanismos, de diferentes formas que eu posso utilizar numa produção de texto, mesmo na hora de interpretar, como que essa coesão referencial ela pode acontecer, tá bom? Então o primeiro exemplo aí, Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então a primeira pergunta que eu faço, de quem eu estou falando? Da Ana Elizabeth, tá? Só que para falar várias coisas sobre a Ana Elizabeth, eu precisaria repetir várias vezes Ana Elizabeth. E nós sabemos que nós não podemos fazer isso num texto. Que eu não posso ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Observem como ficaria, ó. Ana Elizabeth gritou. Ana Elizabeth fica apavorada quando fica sozinha, apesar de Ana Elizabeth ser calma e inteligente. Olha como ficou ruim, né? Repetitivo. Então, quais estratégias foram usadas aqui? Olha, quando ela vai dizer novamente Ana Elizabeth, troca por ela. Ela é um pronome. Então, quando eu estou lendo esse texto, eu acho ela. Quem é o ela? Eu procuro antes, ó. Ah, é a Ana Elizabeth. E depois, apesar de ser uma menina. Então, em vez de falar ela de novo, mais uma vez eu vou repetir Ana Elizabeth. Ou vou repetir o pronome troca por uma outra expressão, por uma outra palavra, menina, porque a Ana Elizabeth era uma menina. Então, troquei aqui por menina. Ah, quem é menina? Quando eu acho menina aqui, eu volto lá no texto, é a Ana Elizabeth. Viram então como ocorre? E aí, quando eu faço essas substituições, o meu texto tem uma qualidade muito melhor. E eu mantenho aí o mesmo assunto, eu mantenho o mesmo tema. Outro exemplo. Papai mora em outra cidade, que por sinal não é tão perto daqui. Portanto, não é sempre que ele pode vir me ver. Então, quando eu acho o ele, ó, de quem que eu estou falando? Achei um ele, esse pronome. Esse pronome está substituindo uma palavra. Qual palavra que é? Justamente papai. Né? Então, quando, em vez de eu falar, não é sempre que papai pode vir me ver, eu repetir esse papai, eu vou lá e troco por ele, tá? Ah, achei um ele no texto. Quem é esse ele? Qual é o referente? Por isso que é coesão referencial.
Esse ele está se referindo a qual palavra? A uma palavra que eu já disse. Eu disse anteriormente, que é justamente papai. Nesses dois exemplos, o meu referente vai aparecer depois. Então, às vezes, quando eu acho um pronome, por exemplo, onde está o referente? A que ele está se referindo? É uma palavra que eu já disse antes no meu texto, tá? Eu tenho que voltar no meu texto. E esse mecanismo de voltar no texto para achar o referente, nós chamamos isso de anáfora. Já ouviram essa palavra? Então, anáfora é quando eu vou me referir a algo que eu já disse. Isso é muito comum. Então, eu falo algo e aí eu fico me referindo a essa coisa que eu já disse anteriormente, tá bom? Observem como isso é diferente no próximo exemplo. Olhem só. Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Tá? É um provérbio chinês. Quando eu falo há três coisas que nunca voltam atrás, o que são essas três coisas? Não sei. Eu não disse. Então, aqui o referente para essas três coisas não foram ditas antes. Elas vão ser ditas depois. Então, cria uma espécie de suspense. Né? Há três coisas que nunca voltam atrás. Por exemplo, se eu falo, o problema é este, né? Alguns alunos faltaram hoje. Então, o problema é este. Qual que é o meu referente para o este? Eu ainda não contei qual é o problema. Eu vou contar depois. Então, aqui, ó, há três coisas. Eu não vou procurar aqui antes. Não tem nada antes para ser o referente. O meu referente vem depois desses dois pontos. Por isso que eu uso dois pontos aqui. Então, a flecha lançada é uma coisa, a palavra pronunciada é a segunda coisa e a oportunidade perdida é a terceira coisa. Então, eu tenho três coisas aí, né? São os meus três referentes. Eles vão aparecer depois. Então, se lá, quando ele aparece antes o referente, a gente chama de anáfora, isso aqui é um parente, é a catáfora, tá? Então, a título de curiosidade aí, esse mecanismo é a catáfora. O que eu faço mais na língua? Eu falo primeiro, né, de algo e depois eu fico trocando por pronomes, ou eu falo algo, eu coloco uma expressão e só vou contar o que é depois. Eu faço mais anáfora ou catáfora? Na língua, nós costumamos fazer muito mais anáforas, né? Então, aquela construção do slide anterior é muito mais comum do que essa aqui, tá bom? Olha esse outro exemplo, que outra estratégia super legal para ser usada. Olha, os convidados chegaram atrasados para o jantar, porque não foram avisados de que os noivos resolveram antecipar para as 18 horas. Então, os convidados, quem que eu estou falando aqui primeiro? Os convidados chegaram atrasados para o jantar. Então, até aqui tudo bem. Porque não foram avisados. Quem não foram avisados? Olha só, vamos achar o sujeito dessa oração. Quem não foram avisados? Os convidados. Está na frase lá de cima. Eu apaguei. Esse símbolozinho aqui significa como se eu tivesse apagado, escondido, para não repetir essa palavra novamente. Esse símbolo, a título de curiosidade, novamente, se chama anáfora zero. Ou seja, eu me refiro a uma palavra anteriormente, mas sem usar pronome. Certo? Eu estou me referindo a algo que eu já disse. Então, eu apago. Então, porque não foram avisados? Quem? Os convidados. Eu não preciso repetir os convidados de novo. Então, uma estratégia de não repetir a palavra é simplesmente apagar essa palavra. Tá? De que os noivos resolveram antecipar para as 18. Antecipar o quê? Antecipar o quê? O jantar. Então, o referente desse outro apagamento, vamos dizer assim, é o jantar que está aqui na frase de cima. Então, às vezes eu posso trocar por pronomes, às vezes eu posso simplesmente apagar. É o que eu faço, por exemplo, quando eu tenho uma frase assim, eu gosto de chocolate e ele gosta de pudim. Para eu não repetir duas vezes eu gosto de chocolate e ele gosta de pudim, eu falo, eu gosto de chocolate e ele de pudim. Eu apago o gosta, certo? Então, essa estratégia ela é muito boa. Usem aí, vale a pena. E quando vocês vão ler esse tipo de frase, vocês conseguem recuperar que ideia que foi apagada, escondida, tá? Para que justamente não ficasse repetitivo. Mais um exemplo, então. Vi uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou, a menina me deu um abraço e deixou o pacote caído no chão. Então, observem essa frase aqui, essas frases. Olha, de quem está falando? De uma garotinha, né? Viu uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou a menina, quem que é a menina? A menina é justamente a garotinha. São sinônimos. O que é um sinônimo? Vocês se recordam?
Então, sinônimos são duas palavras que elas são parecidas, têm um significado semelhante. E aí, em vez de eu repetir aquela palavra, eu posso trocar por outra que tenha o mesmo significado. E aí, em vez de falar de novo embrulho, ele trocou por pacote. Então, olha, trocou por uma outra palavra. Então, quando eu acho o pacote, que pacote que é esse? Ah, o embrulho que ele falou na frase de cima. Então, trocar por sinônimos é mais outra estratégia fundamental. Excelente, mostra que você tem um bom vocabulário, que você consegue fazer várias substituições aí para não ficar repetindo essas palavras. E ao mesmo tempo, mantendo aquele assunto, tá? E por fim, nós vamos ver um caso que é parecido com esse. Era notória a enorme antipatia que Tom Jobim nutria por Manuel Bandeira. Então, olha, para quem não sabe, a título de curiosidade aí, o Tom Jobim, que foi um músico brasileiro muito famoso, não gostava de jeito nenhum do Manuel Bandeira, que era um escritor, certo? O que sequer imaginávamos é o que o poeta teria feito ao músico para que a situação chegasse a esse nível. Então, o que eu posso observar? Que para falar de novo do Tom Jobim e do Manuel Bandeira, ele não quis repetir aí os nomes. Se falasse ele e ele, você não sabia qual que era um, qual seria o outro. Então ele trocou por uma expressão, por uma outra palavra. Olha, Tom Jobim, ele trocou por músico. E Manuel Bandeira, ele trocou por poeta. São sinônimos? Não são bem sinônimos. Por quê? Porque se fosse sinônimos, queria dizer, ó, toda menina é uma garotinha, toda garotinha é uma menina. Então eu posso trocar um pelo outro sempre. O Tom Jobim, ele foi um músico, mas todo músico não é o Tom Jobim. Observem que não é igual, né? Músico é muito mais abrangente que Tom Jobim, é mais específico. Então, poeta, todo poeta é Manuel Bandeira? Não, Manuel Bandeira foi um poeta, mas os poetas não são Manuel Bandeira. Observem que não são idênticos. Poeta e músico têm um significado mais abrangente, tá? Então não é bem um sinônimo. Nós chamamos isso de hiperônimo, tá? Então tem um significado, hiper é grande, tem um significado maior, mais amplo. É a mesma coisa se a gente está falando uma produção de texto aí, por exemplo, sobre cachorro, né? E aí, nossa, cachorro, aí eu vou ter que continuar falando de cachorro, eu posso trocar por ele, né? Troquei por um pronome. Continuo escrevendo sobre o cachorro. Aí agora eu troco pelo quê? Troco por cão, sinônimo, ok? Certo. Vou falar mais uma vez. E agora? Eu troco por quê? Como que eu faço? Eu posso trocar por outra expressão, por exemplo, por o animal. O animal, quer dizer que todo cão é um animal? Sim. Não pode ser o contrário, porque nem todo animal vai ser um cão. Mas notem que eu posso trocar por cão, cachorro, né? Cão por animal, né? Por mamífero, porque todo cão é um mamífero, né? Então eu posso falar, esse mamífero, né? Eu posso falar esse animal, esse quadrúpede. Nota que são expressões mais amplas que cão, porque eu tenho muitos tipos de animais que são mamíferos, que são quadrúpedes. Então eu posso usar outras expressões com sentido mais abrangente também para fazer essa substituição. Mesma coisa se você estivesse falando, por exemplo, de uma casa, falando do seu quarto. E aí você falou quarto, já falou ele, e aí você pode dizer, por exemplo, esse cômodo. Esse cômodo, você pode trocar então quarto por cômodo. Né? Cômodo serve para vários, né? Vários lugares que tem numa casa, não é só para o quarto. Então tem um sentido mais amplo. Então é um outro tipo aí de substituição que pode ser feita. Viram como é interessante observar aí todos esses mecanismos, né, de coesão referencial, como que eu posso me referir a uma palavra anteriormente dita. Então isso vai ser importante tanto na hora de eu escrever, né, quando eu vou escrever, eu não fico repetindo essa palavra, também na hora de interpretar, porque eu tenho que mentalmente sair procurando o meu referente, sair procurando para eu ver a que aquela palavra está se referindo, a qual outra palavra, ela foi trocada por qual, ela está se referindo a qual que geralmente foi dita anteriormente. Espero que tenham gostado, procurem fazer essa análise aí em algum texto, em alguma produção de texto de vocês mesmos, olhem aí o que vocês escreveram, verifiquem se vocês fizeram essas substituições, se vocês conseguiram usar esses mecanismos, verifiquem em textos, às vezes, dos materiais de vocês, como é que os autores fazem, então, todas essas substituições para manter o mesmo assunto, mantendo a coerência e
tendo aí então uma coesão referencial. Na próxima aula nós vamos falar sobre aquele outro tipo de coesão, a coesão sequencial. Não percam a continuidade dessa aula e a gente se vê então. Até mais, beijo, tchau, tchau!